Hoje se ouve falar muito que um candidato está dividindo a direita. Primeiro que eu vou falar para você que a direita não vai se dividir. E a direita não se divide. E a maior prova disso é que quando você ouve um eleitor falar assim, olha, eu gosto muito do Bolsonaro. Basta você ler os comentários abaixo desses vídeos. Eu gosto muito do Bolsonaro. Se o Bolsonaro reverter a elegibilidade, meu voto é no Bolsonaro como presidente. Mas se eu morasse na capital de São Paulo, votaria em Pablo Marçal e também eu quero o Tarcísio como governador. Isso é a maior prova. A direita não está dividida. O que acontece é o seguinte, quando um candidato ele faz crítica ao outro candidato, e o outro candidato também rebate criticando, isso faz parte da democracia. Esses comentários, ou seja, essas críticas que um fazem de um contra o outro, elas devem ser 100% justas? Não, elas têm erros. Por quê? Porque eles são seres humanos, então um comete erro contra o outro. O importante é se retomar depois de tudo isso. E também, o que nós temos que ter em mente é que isso faz parte da democracia, tá? Mesmo que eles sejam de direitas, ambos são de direita e um critica o outro. Isso faz parte do Estado democrático de direito. É isso que é democracia. É liberdade de expressão. É você poder falar aquilo que você pensa. Afinal de contas, será que eles deveriam somente se elogiarem? Não pode haver crítica, mas só deve haver elogios de um candidato de direita para o outro candidato de direita. Não, isso seria muito visivelmente uma falsidade, né? Seria, na verdade, algo que não existe. Falsidade, um teatro, não, há de fato a crítica. Agora, o que eles precisam entender é que não há o que o Bolsonaro fale que me faça deixar de analisar os fatos, por exemplo, de como que foi a gestão de devida pessoa na época da pandemia, e aí fala, não, não quero votar nessa pessoa, vou votar naquela outra pessoa ali, tá? Não há o que o candidato, por exemplo, Pablo Marçal fale que eu deixe de votar no Bolsonaro se ele reverter a elegibilidade dele. Por quê? Porque nós temos a nossa consciência, nós temos os nossos parâmetros, nós sabemos o que nós não queremos para as nossas escolas, o que não queremos que possa atacar a nossa liberdade, que possa vir contra a nossa família, contra as nossas crianças. Nós temos os nossos parâmetros. Nós vamos tomar a nossa decisão. Podemos cometer erros até, mas vamos tomar a decisão com o mínimo possível de risco, de erro. Então, se você me perguntar, olha, você é bolsonarista? Eu falo para você, não, eu não sou bolsonarista, tá? Eu sou brasileiro e eu quero o melhor para o meu país. Por isso, eu votaria, no caso, se o Bolsonaro reverter a elegibilidade dele, Bolsonaro presidente, com certeza. Por quê? Porque ele provou, ele mostrou o que ele fez, tá? Mas se tiver alguém melhor do que ele, se aparecer alguém melhor do que ele, eu voto nessa outra pessoa. Ou se ele também deixar de ser uma pessoa que corresponde aos ideais do que nós queremos para o nosso país, também não vou votar, tá? Só que, veja bem uma coisa, o Bolsonaro, ele tem uma história, tá? Então não surgiu alguém aí que parece que é melhor do que o Bolsonaro, então eu vou votar nessa pessoa. Não, pera aí, pensa numa coisa, ó. O Bolsonaro tem uma história. Ele não surgiu do nada. Ele tem uma história. Ele atravessou com uma facada. Lembra? Ele levou uma facada, um atentado contra a vida dele. E ele mesmo assim continuou no meio do povão, continuou no meio das pessoas, continuou com os mesmos ideais. Ele sofreu perseguição durante todo o seu mandato. E mesmo assim ele continua lutando pelo nosso país, tá? Então, não é porque surgiu alguém aí do nada, não é assim não, calma. A gente tem que olhar algo consistente. O Bolsonaro tem uma história, tem que ter isso em mente, ele tem uma história, tá? Então a gente sabe da história do Bolsonaro, por isso que nós apoiamos ele, nós nos lembramos da valentia dele, tá? Cometeu erros, todo mundo comete. Mas olha só, hoje você vê um Senado, muitas vezes, e a Câmara de Deputados, muitas vezes, de joelho, né? Estou falando de uma forma figurada, com medo de citar
algumas coisas, de falar na reforma de algumas coisas, na melhoria, que quer mais segurança, que quer mais transparência em devido processo, tem medo de falar nome de pessoas, tá? Nome de pessoas, passado de pessoas, de usar alguns termos de saúde. Por quê? Por quê? Por causa de perseguição política. Eles estão com medo de falar. Não foi uma facada. Não levou a facada na barriga, que até hoje o Bolsonaro, por exemplo, enfrenta cirurgias por causa disso, de correção. Tá? Então não foi uma facada, é ameaças. E você já vê a omissão, já vê o silêncio. Você entende o que eu estou falando? Não estou falando como um todo. Não são todos que estão nessas condições, mas a maioria deles. E o país cada vez mais caminhando para o comunismo. Tá? Por isso que o Bolsonaro ainda de fato, espero que continue sendo cada vez mais, que ele consiga fazer o que ele sempre quis fazer para o nosso país e não conseguiu. De fato, a melhor opção para presidente do Brasil. Ok? Agora, Tarcísio como governador, e se eu morasse na capital de São Paulo, votaria em Pablo Marçal. Votaria em Pablo Marçal porque eu iria me lembrar na época da pandemia. Então, tem que se lembrar o que ocorreu nessa época, o que aconteceu nessa época, para poder ter uma tomada de decisão mais assertiva, com menos erro possível. Então hoje eu votaria sim no Pablo Marçal. Ele também comete erros, ele pode também falar coisas que muitas vezes você não gosta, que outras pessoas não gostam. Tá? No caso do debate ali, ele de fato foi vítima, levou uma cadeirada, ok? O agressor saiu de lá e foi embora para casa, ou por qualquer outro lugar, não sei para onde foi, mas foi uma agressão. Se for uma agressão, deveria ter sido conduzido até a delegacia para se explicar o que foi que aconteceu. Se ele deu uma cadeirada numa pessoa, poderia ter matado ela. Por exemplo, no caso desse debate que teve agora no Flow, houve também ali um desentendimento, né? E uma pessoa agrediu a outra com um soco. E essa pessoa foi conduzida, foi levada, foi conduzida, ou seja, um dá um soco, é conduzido à delegacia, a se explicar com a polícia. O outro dá uma cadeirada e nada acontece com ele. Então, 2 pesos, 2 medidas, não é verdade? Então, nós temos que pensar em tudo isso que está acontecendo, tomar as nossas decisões, olhar o que o Pablo Marçal fala. Ele é muito rápido em suas respostas, admiro a sua forma de responder. Também acho que por responder tão rapidamente, ele pode cometer alguns erros. Mas ele tem tanta confiança, você não vê ele olhando para nenhum pedacinho de papel para responder. Ele responde com muita rapidez e eficiência. As suas falas são falas que são consistentes, que têm conteúdo, tá? Que têm sentido. Então eu admiro as suas respostas. Ele com certeza é uma pessoa muito estudada. Acredito que se ele conseguir fazer o que ele quer para a cidade de São Paulo, vai ser algo muito bom, que isso aí vai refletir, porque se nós temos aí um presidente como Bolsonaro, um governador como Tarcísio e um prefeito para a capital de São Paulo, ali o Pablo Marçal, e eles se unirem, então a coisa vai ficar muito mais interessante para a gente lutar contra o comunismo, contra aquilo que quer derrubar a nossa liberdade, quer acabar com a nossa liberdade. Então a direita ela não se divide, tá? Vamos tirar esse pensamento. Se algumas pessoas fazem parecer isso, é algo bem superficial, são poucas pessoas, mas por ser pessoas muitas vezes que são pessoas influenciadoras, parece que toda a direita está dividida, mas não está não, tá? O que pode acontecer é dos candidatos estarem divididos, tá? Isso não é nada bom para nós. Muito interessante seria se eles estivessem unidos, entendessem as suas diferenças, vissem onde estão errando em suas críticas. Isso faz parte da democracia, e partisse mais para uma união do que ficar perdendo tempo aí de um ficar mandando resposta para o outro, aquele tipo de coisa, ok? Então aqui Sandro Costa, o canal aqui é o canal Na Vida Real. Eu deixo esse vídeo para reflexão e um abraço a todos e até o próximo vídeo.